Aqui. Pronto. Semana passada a gente foi até substância composta. Não, o pessoal está colocando aí. A gente foi até substância posta, né? Deixa as misturas aqui. A gente foi até substância composta. Deixamos para colocar. Isso aqui é separação de mistura. Pronto. Deixamos para continuar agora na nossa próxima aula. Misturas homogêneas e heterogêneas. A diferença básica entre uma mistura, claro, uma substância, qual a diferença entre substância e mistura? De novo, que a substância você só tem um tipo de molécula, um tipo de componente, né? Uma substância. Na mistura você tem moléculas diferentes, ou compostos diferentes, certo? Ou elementos diferentes, vamos dizer assim. Mas o mais certo é você colocar moléculas diferentes, ok? Deixa eu ver se no slide anterior você tem alguma coisa. Não, vou começar por isso aqui. Misturas é formado pela união de duas ou mais substâncias químicas, que eu digo chamado moléculas, sendo cada uma destas denominada componente, ou denominada molécula. E a gente já está vendo átomos, então você já tem uma ideia mais ou menos do que seja uma molécula, né? Então a molécula é a junção de dois ou mais átomos. Dois ou mais átomos, quando se unem através de uma ligação química, forma uma molécula. Então H2O não é o átomo da água, é a molécula da água. Porque você tem hidrogênio e oxigênio se unindo. Certo? O gás oxigênio, O2, não é um átomo. O átomo do gás oxigênio, não. É o molécula do gás oxigênio. Porque você tem dois átomos de oxigênio juntos. Aí forma o O2. Então, quando átomos se juntam, o que formam não é um átomo, é uma molécula. Certo? Então, nesse exemplo aí, no desenho, você tem várias moléculas, né? Você tem esse recipiente azul. Você tem, por exemplo, uma molécula de característica bolinha roxa junto com 3 bolinhas pretas, estão vendo aí? Aí você tem isso aqui que é igual. Ó. Se nesse recipiente só tivesse esse tipo de molécula, seria uma substância. Certo? Seria uma substância. Será que vai ter recorde hoje? Não, o recorde foi 70 e pouco no dia. Eu tenho 41 já. 42. Certo? Aí você tem duas bolinhas amarelas juntas, que é uma molécula aqui. Ó. Então, quando você já tem duas moléculas diferentes nesse recipiente, já caracteriza uma mistura. Então, você tem um átomo aqui que é bolinha roxa com 3 bolinhas brancas. Você tem um átomo com bolinhas brancas, uma maior e 4 menores. Ó. Aí você tem um átomo, 2 bolinhas amarelas. Átomo não, molécula, desculpe. Aí você tem a molécula, 2 bolinhas verdes juntas. Aí você tem a molécula, uma bolinha verde com 2 bolinhas brancas juntas. Então, quantos tipos de molécula você tem nesse recipiente? Contem comigo. 1, 2, Se são 3. grandona e conta com e tem duas bolinhas, elas contam como uma só, né? Essas 2 bolinhas amarelas? Não, essas grandona verde com duas bolinhas brancas. Conta como um só. Conta como um só. Uma molécula só, sabe? Aí é um composto só, né? Então, na minha conta aqui, são 5. Que é essa bolinha roxa com 3 bolinhas brancas. 2, as 2 bolinhas amarelas. 3, as 2 bolinhas verdes. 4, essa bolinha verde com 2 brancas. E 5, essa que fica parecendo um boneco de neve. Essas 5 bolinhas juntas, mais uma é maior. Então, são 5 componentes aí nessa molécula, nessa mistura. Certo? Cuidado que eu posso pedir isso, certo? Quantos componentes tem essa mistura? Você vai vendo as moléculas que são iguais e contando as moléculas que são diferentes. Ok? Mesma coisa daqui. Você tem quantos componentes aqui? Ó? Isso aqui é bem difícil, né? Quantas moléculas nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, esse modelo aqui. 1. Uma bolinha vermelha, 2. Uma bolinha azul, 3. 2 bolinhas amarelas, 4.
E esse aqui, 2 amarelas e uma verde, 5. Então, eu também contei 5 componentes aqui nessa mistura. Certo? Contei 5 componentes da mistura. Certo? Classificação das misturas, eles podem ser de quê? Ou é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. O que é que muda aí, professor? As fases. Se você não dá para identificar onde estão os componentes, aquilo é uma mistura homogênea. Mas a identificação não é só no olho, a identificação também no microscópio. Se você não consegue identificar de jeito nenhum onde está uma substância, onde está outra, nem no olho humano, nem no microscópio, aquilo é uma mistura homogênea, caracterizada apenas por uma fase. Uma fase. Uma fase é o que você vê ali, certo? Ou no olho ou no microscópio. Já a mistura heterogênea, não. Você consegue identificar tanto a olho nu quanto no microscópio onde é que estão os componentes. Cuidado, que uma coisa pode ser a olho nu, pode ser homogêneo, e no microscópio ela pode ser heterogênea. Então ela é uma heterogênea, certo? Não é homogênea a olho nu, não. É uma fase. A olho nu pode ser uma fase, mas ao microscópio você vê mais de uma fase. Então se caracteriza por uma mistura heterogênea. Exemplos claros: sangue e leite. A olho nu a gente só vê uma fase, mas no microscópio você vê os componentes separadamente. Certo? O leite você vê as bactérias lá no microscópio. Ok? Refrigerante, mesma coisa. A olho nu você vê só uma fase? Não, você vê mais de uma. Aquelas bolinhas você vê separado do líquido, não vê? Então agora aquela bolinha são gases. Gases também são moléculas. Certo? Então aquele gás é diferente do líquido. Só se você vê pelo menos duas fases, as bolinhas de gás e o líquido refrigerante, o refrigerante também é uma mistura heterogênea. E a olho nu você vê a diferença entre as fases, né? Seria a fase líquida e a fase gasosa. As bolinhas lá de gás. Ok? Que é a mistura homogênea, mistura heterogênea. Ok? Mistura homogênea, monofásica, ou seja, só uma fase. Não se distingue os componentes. Gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu volte, é só pedir aí, ok? Monofásica, mono vem de um. Uma, certo? Monopólio, uma pessoa ou um grupo coordena, certo? Monofásica vem de um também, uma fase. Então, mono quer dizer alguma coisa com um. Monofásica não se distingue os componentes. Por exemplo, água e açúcar dissolvido, você não vai se distinguir onde está a água, onde está o açúcar, porque ele está dissolvido. A água e sal comum também está dissolvido, o sal. Você não vai distinguir nem no olho, nem no microscópio onde é que está o sal. Ele está dissolvido, certo? Água e álcool, a mesma coisa, só que o álcool não é dissolvido, o álcool é diluído. Líquido, quando mistura no outro líquido, aí você dilui. Sólido, quando você mistura no líquido, aí você dissolve. Certo? Sólido no líquido, dissolvido. Líquido no líquido, diluído. Ok? Já estamos com 43, 42. Mistura heterogênea já é polifásica. Esse poli vem de vários. Certo? Polinômio, vários monômios, né? Então, polifásica, várias fases. Ou só pode ser o quê? 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser várias fases. 2 ou mais. Ok? Bifásica, bicampeão, 2 vezes campeão. Bifásica, 2 fases. Trifásica, tricampeão, 3 vezes. Trifásica, 3. Polifásica, acima de 4. 4, são 6, certo? Então, se você distingue as fases, aquilo é uma mistura heterogênea. Ok? Então, a diferença entre mistura e substâncias, você respondeu na aula passada, é o quê? Nos gráficos de temperatura, tempo, que vai dizer onde é que está o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pelo gráfico você tem como saber se é uma mistura ou uma substância. Certo? Você vai olhar duas coisas. Você vai olhar
a parte da fusão e a parte da ebulição. Que são essas partes aqui, né? Entre o sólido e o líquido é o ponto de fusão. Entre o líquido e o vapor é o ponto de ebulição. O PF e o PE. Você vai olhar para isso. Se ambos estiverem retinhos, ó, totalmente horizontal, isso aqui é uma substância pura. Certo? Se ambos estiverem retinhos, os dois, é uma substância. Se pelo menos um estiver inclinado, já caracteriza uma mistura. Se pelo menos um, presta atenção, se pelo menos um não tiver retinho, se caracteriza uma mistura. Então, isso aqui, os dois estão inclinados, mistura. O 3, só o ponto de fusão está inclinado, mistura. No 4, só o ponto de ebulição está inclinado, mistura também. Então, isso aqui é uma mistura eutética, isso aqui é uma mistura chamada azeotrópica. Certo? Esse o ponto de fusão não é constante, e o outro é o ponto de ebulição que não é constante. Certo? Hein? Se pelo menos um não estiver inclinado, não estiver constante horizontal, ali se caracteriza uma mistura. Ou seja, o que é substância aqui? Só dois. Só dois é uma substância pura. 1, 3 e 4 são misturas. Ok? Isso aqui é pelo gráfico. Já a alotropia, colocar um hashtag, né? Vou colocar um hashtagzinho na prova, pode ser? Química, eu já dei alguns hashtags. Já dei quantos hashtags na prova de física? 1 ou 2? Acho que foi 1, não foi? Uma questão que vai cair. Colocar um hashtagzinho também na prova de química, pode ser? Vocês não querem uma questão que vai cair? Foram 2, Josias? Não me lembro só de uma. Eu já elaborei a prova, não me lembro da outra. Mas sexta-feira vocês me dizem, certo? Qual foi? Quero ou não quero hashtagzinho aí na prova de química? Se não quiser, não tem problema não. Já como ninguém respondeu, eu vou dar um hashtag para vocês. Hashtag. Como assim hashtag? Alguém explica aí para o Antônio Daniel. Hashtag é o quê? João Augusto. Aí, João Augusto? Que é hashtag, hein? É, tipo, você marca uma questão hashtag, quer dizer que essa questão vai cair mais ou menos na prova. Tipo, vai cair uma questão parecida na prova. Questão que vai cair, questão de prova. Viu, Antônio Daniel? Questão hashtag é que vai cair. Pode ser igual, pode ser diferente, mas... Né? Hashtag alotropia. Pronto. Defina a alotropia. Tá aí a questão da prova. Aí vocês vão dizer o quê? O mesmo elemento químico é capaz de formar várias substâncias simples. Só isso já responde a questão. Então você já tem uma questão aí para responder. O que é alotropia? Digitando lá. O mesmo elemento químico é capaz de formar várias substâncias simples. Por exemplo, o carbono é capaz de formar o grafite e o diamante. É carbono do mesmo jeito, só que a quantidade de carbono, a geometria da molécula lá, que unem os átomos, então diferencia, por exemplo, a diferença que tem entre grafite e diamante. Primeiro o preço, né? Segundo a estrutura, o grafite a gente pega aqui na minha bolsinha, o diamante, se eu tivesse um diamante na minha bolsinha. Então, mas o elemento químico principal é o carbono. Não sei se é só o carbono, cara. Eu tenho até essa dúvida. Se o grafite é só carbono, não saber disso. Mas imagine que seja só carbono. Então, como as moléculas, os átomos de carbono se juntam, já diferencia alguma coisa entre uma substância formada e outra. Certo? Então, a alotropia... Dá pra gente criar diamante? Se desce. Se desce. Porque, tipo, não... É porque você vai mexer na molécula, você vai mexer na estrutura atômica. Como é que você vai pegar um átomo, unir o átomo lázinho lá e... Entendeu, cara? Porque não tinha um negócio lá que era um fundidor de átomo, uma coisa assim? Não sei. Você tem um acelerador de partículas que você... um acelerador de partículas. Aí é diferente, né? Você forma um elemento, né? Um elemento. Então, aí dá você pra quer formar... criar um diamante? Não sei, bicho. Acho que não. Se desse, o Paulo já tava criando, né, mano?
Então tem coisa que a gente, ser humano, não é capaz de fazer, não, entendeu? A natureza não nos permite, vamos dizer assim. A natureza não nos permite. O cara quer fazer a energia, criar uma energia artificial como se fosse a energia do sol. Vai conseguir nunca, meu amigo. Não vai conseguir nunca. Eu vi um estudo que diz que só 1 segundo que a energia produzida no Sol em 1 segundo é o suficiente para alimentar a Terra por sei lá quantos mil anos. 3 minutos de energia dá para alimentar a Terra por 1 ano. Eu vi isso aí também. 3 minutos de energia. Se você canalizar essa energia do Sol, 3 minutos, daria para a Terra. Tudo que envolve energia na Terra, por exemplo, aqui na minha casa, meu computador, minha luz, sei lá, tem mais energia aqui. Tudo. Na Terra, no planeta Terra, por 1 ano, dava para abastecer a Terra por 1 ano. Carro, andando, tudo. Tudo que envolve energia daria para abastecer por 1 ano. 3 minutos só, viu? Mas o problema é esse, canalizar a energia. Então quase humanamente impossível. Vamos continuar. Professor, o que é necessário para absorver tanta energia, hein? Não tenho nem ideia, viu, Danilo? Não tenho nem ideia. Eu não tenho ideia da tecnologia necessária para isso, não. Tá? E você tem que canalizar e transformar essa energia, né? Por exemplo, a energia do sol, transformar essa energia para mover um carro. Energia do sol, pegar essa energia e transformar para virar energia elétrica. E, sabe? Mais 3 minutos de energia. Olha a quantidade de energia que o sol é capaz de produzir em uns segundos. Aí a gente quer produzir na Terra uma coisa que não é o sol. Pelo amor de Deus, mano. Não, a natureza não permite, não. É que o ser humano pensa que pode fazer tudo, né? Ou pode fazer várias coisas. Meu amigo. Nós conseguimos gerar tal energia. Digamos que nós conseguíssemos gerar a mesma energia do Sol. Seria a mesma coisa do Sol. Nosso planeta iria literalmente derreter. Ia virar um caos. Nosso planeta já era. Então, a alotropia do oxigênio. Então, o oxigênio pode ser formado o gás oxigênio, pode ser o ozônio também. Então, a camada de ozônio é o oxigênio também, mas são 3 átomos de oxigênio juntos. Já o gás oxigênio que a gente respira, são 2 átomos de oxigênio juntos. Então, a diferença entre o ozônio e o oxigênio. Certo? Então, é a alotropia. Então, a alotropia é isso, o mesmo elemento formar substâncias simples diferentes. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? O cara aqui está dizendo, Deus me fez, portanto sou Deus. Tá bom. Deus me fez, eu sou Deus. Eu costumo brincar com Deus, não, sabe? Em relação a Deus, eu fico na minha. Tentar não usar o nome de Deus em vão, né? Eu fico. Opa. Tá aqui nós, gás ozônio também, oxigênio, 3 moléculas de oxigênio juntas. Então, os alótropos do carbono, então existe uma importância da alotropia do carbono, certo? Aqui eu vou passar porque a gente já explicou e para vocês, né, já sabem o que é alotropia. Então, carbono pode usar elementos diferentes. Grafite, diamante, fullereno, nome feio. Certo? Então, existem várias coisas aqui. Alguma dúvida aí? Substâncias e misturas? Posso passar para a separação de misturas? Pode. Pronto, aqui a gente respondeu, não foi? Ó. Então pode ser, quer dizer, vai ter uma questãozinha dessa na prova para saber como é que vai colocar. Identifique substância e mistura. Então, a 1 e 2, vocês identificaram como substâncias compostas. Por quê? Só tem um tipo de molécula, mas são 2 elementos diferentes, tá vendo? Então, a substância é composta, porque só tem um tipo de molécula, mas são 2 elementos químicos diferentes, são átomos diferentes. Diferentemente do 2, que você só tem um tipo de átomo, um tipo de molécula, tá vendo? Então, a substância é simples. O restante foi tudo mistura, gente. Ó. Tudo mistura. Porque você tem moléculas diferentes. Aqui você tem 3 moléculas diferentes. Aqui você tem 3 moléculas diferentes. Aqui você tem 3 moléculas diferentes. Aqui você tem quantas moléculas diferentes? 4 moléculas diferentes. Ó. E aqui você tem
4 moléculas diferentes. Substância 1 e 2, o resto é tudo mistura. Cuidado que às vezes pode ser substância simples ou composta. Certo? Simples ou composta. Misturas homogêneas, exemplos. É muito bom vocês gravarem uns exemplozinhos aí. Se cair na prova, você já sabe que é uma mistura homogênea. Álcool. Água mais álcool. Soro caseiro. Água, sal e açúcar são dissolvidos. Atmosférica. Toda mistura gasosa é homogênea. Certo? Seria interessante vocês anotarem. Toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Ouro, 18 quilates. Ouro, prata e cobre. É o ouro, 18 quilates. Então tem ouro, tem os elementos ouro, prata e cobre ali. Certo? Claro que para ser 18 quilates tem uma quantidade de cada um aí. Não sei bem, certo? Mas é uma mistura homogênea. A minha dúvida é o aço, sabe? Porque no meu técnico de mecânica, se eu não me engano, eu vi que o ferro e o carbono no microscópio você poderia ver. Mas no livro tinha dizendo que aço é mistura homogênea, vamos confiar no livro, certo? Mas no microscópio você tem como distinguir, eu acho que o ferro e o carbono, não sei. Água potável é uma mistura homogênea. Por quê, professor? Porque a água potável é uma água mistura com água mais sais minerais. Cloro, mais magnésio, cálcio, acho. Esses sais minerais estão todos o quê? Dissolvidos. Certo? Dúvidas até aí? Nelson? Já alguns exemplos de misturas heterogêneas. Água mais areia, a parte que não é dissolvida. Água mais areia mais gelo. Cuidado, viu? Água mais óleo. Granito. Granito é quartzo, feldespato e mica, se eu não me engano. São esses 3 elementos. Sangue e leite, olha. Às vezes a pessoa confunde o sangue, é homogêneo, mas não é. É heterogêneo. No microscópio você vê, olha o sanguezinho aqui. Ó. Né? Você vê glóbulo branco, vermelho. Glóbulo vermelho, né? Branco, não sei. Você vê o plasma, vê o glóbulo vermelho. Tipo, no microscópio você vê. Negócio diferente. Olha o leite aqui na visão do microscópio. Você está vendo 2 fases? Tá. Você está vendo alguma sólida e uma coisa líquida. Então, meu amigo, é heterogêneo. Viu? Próxima aula, que é agora limite de solubilidade e consideração de substâncias. Que eu acho que está aonde, meu Deus? Mas eu acho mais interessante ir para a separação de misturas, né? Eu acho. Que solubilidade. Vamos lá na sequência. Deixa eu abrir aqui primeiro. Já só tem 10 minutos. Cadê? Aqui. Então, solução, gente, é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Uma solução. Quando eu digo solução, é a mesma coisa de quê? Uma mistura homogênea. Certo? Solução é uma mistura homogênea. É a diferença entre suspensão, colóide e solução. Suspensão, formada por mais de uma fase em que as partículas são visíveis a olho nu, água e areia. Suspensão. Colóide, o leite. As partículas de tamanho nanométrico, somente visíveis ao ultramicroscópio, leite e sangue. Já a solução, as partículas não são visíveis nem a olho nu, nem no microscópio. Suspensão e colóide, misturas heterogêneas. Solução, mistura homogênea. É? Então, essa diferençazinha básica. Solução, a mistura homogênea. Pode ser sólidas, ouro 18 quilates. Líquidas, água mais álcool. Gasosa, a atmosférica. Certo? É outro hashtag, né? Outro hashtag, vamos lá. Outro hashtag. Quer ver? Dê exemplos. Dê exemplos de solução sólida, líquida, gasosa. Aí, ó.
Hashtagzinho aí, ó. Tchuf. Solução sólida ou desoquilados. É uma mistura homogênea, né? Ou, pelo livro lá, o aço. Pelo livro, o aço diz que era uma solução, uma mistura homogênea, sólida. Líquida, água mais álcool. Gasosa, atmosférico. Pronto. Aí, ó, duas questõezinhas para vocês aí. Certo? Ok? Então, os componentes de uma solução. Soluto e solvente. Toda solução você vai ter um soluto, vai ter um solvente. Soluto, substância que é dissolvida. Solvente. Wilson! Ui! Solvente, substância que dissolve. Certo? Lembrando que a água, se na solução tiver o componente água, esse vai ser o solvente. Porque a água é chamada solvente universal. Dissolve a maior quantidade de solutos. Teve água na solução, ela é o solvente. O restante é o soluto. Certo? Tem água na solução, mistura com água, então ela é o solvente, o outro é o soluto. Se for sólido, né? Genericamente diz que a substância em maior quantidade é o solvente e a em menor é o soluto. Genericamente. Não é toda a vida, não. Certo? Não é toda a vida. Ok? Solubilidade, a gente fez até uma revisãozinha, eu acho que foi para responder uma questão. Eu me lembro recentemente que a gente falou sobre isso. Eu me lembro recentemente. Então, solubilidade é a capacidade do solvente de dissolver o soluto. Certo? É isso. O que é solubilidade? É a capacidade do solvente de dissolver o soluto. Então, existe uma capacidade limite. Certo? Chamado limite de solubilidade. Ou seja, existe um limite em que aquele solvente, aquela quantidade de solvente, consegue dissolver o soluto. A partir dessa quantidade, ele não consegue dissolver mais. A gente, me lembro que a gente fez até no copinho, né? Começou a misturar, eu estava dando aula lá no quarto da minha filha, me lembro. Então a gente fez até alguma coisa prática. Eu peguei a sal, coloquei no copo e misturei. Certo? Então você tem, por exemplo, KCl. Você coloca 30 gramas, dissolveu as 30 gramas numa temperatura constante. Se você colocar mais 10 gramas, você vai ver que ele dissolve só 4 e dos 10, você tira 4, sobra 6. Os 6 não se dissolvem de jeito nenhum. Chegou no limite. Então, por mais que você mexa esse danado aí, tem como aumentar o limite de solubilidade. Fazendo o quê? Alguém dá uma ideia? Deram essa ideia quando eu estava fazendo o experimento. Como é que a gente aumenta esse limite de solubilidade? Adiciona mais água. Adiciona mais solvente, né? Vamos dizer assim. Você adiciona mais solvente. Tá? Então, por exemplo, você coloca esse copinho de açúcar com água, aí coloca açúcar, e você vê que não dissolve o açúcar, você faz o quê? Coloca mais água no copinho. Você coloca metade, você coloca mais. Tá? Você adiciona mais solvente. Aí você vai aumentar o limite de solubilidade. Por exemplo, 100 gramas de água só consegue dissolver até 30 gramas de KCl. 100 gramas de água só consegue dissolver 30 gramas de KCl. Detalhe, a temperatura de 20 graus. Mudando a temperatura, muda o limite. Certo? Quem foi que perguntou? Foi Henrique, não foi? Henrique, tem outra forma de você alterar o limite de solubilidade, alterando também a temperatura. Certo? Isso aí depende de material para material. Alterando a temperatura. Se você colocar mais de 30 gramas de KCl nessa água, ela não dissolve de jeito nenhum. Vai dissolver só 4, porque você chegou no limite. A gente diz o quê? 100 gramas de água só consegue dissolver, no máximo, 34 gramas de KCl. 100 gramas de água. O restante fica o quê? Saturado lá embaixo. Ó. Tá vendo? É saturado. Não se dissolve. Você pode mexer esse danado e não dissolve de jeito nenhum. Chegou no limite. Velho. A água disse, eu não dissolvo mais não. O que é que você vai fazer para dissolver esses 6 aqui? Adiciona mais água.
Se você adicionar mais aqui alguns gramas de água, não precisa ser 100, que 100 vai dissolver 30, né? Você precisa dissolver só 6. Certo? Você tira aí 5 vezes, né? Coloca 20% disso. Você coloca 20%. Você coloca 20 gramas de água. Minha conta de cabeça aqui deu 20 gramas. Para dissolver esses 6, eu acho que você precisa só de 20 gramas de água, né? É isso mesmo, né? Certo? Se você colocar mais 20 gramas, fiz a continha de cabeça. Aí você consegue dissolver esses 6. Aumentou a quantidade de solvente. Ou mexe na temperatura. Certo? Mexe na temperatura. Que eu acho que tem um gráfico no próximo slide. Só esses 100 gramas podem dissolver a água? Pode. Se você mexer na temperatura. Cadê? Aqui, ó. Cadê o KCl? Tá aqui, tá vendo? KCl, essa linhazinha... Esta linhazinha azul aqui, ó. A gente tá lá a 20, né? A 20 graus, consegue dissolver 34. 100 gramas, viu? Ah, se eu não tiver mais solvente. Digamos que você só tem 100 gramas de água e quer dissolver tudo. Quer dissolver os 40. O que é que eu faço aqui? Ó, pelo gráfico. Digamos que eu só tenho 100 gramas de água. Não tem como aumentar a quantidade de solvente. Eu faço o quê? Posso aumentar a temperatura da água. Se eu aumentar a temperatura da água para aproximadamente 45 graus, olha aqui, ó. Se eu aumentar a temperatura para aproximadamente 45 graus, eu vou conseguir dissolver os 40. Ou os 36, né? 40 graus, quer dizer, 40 graus, eu consigo dissolver os 36, ó. Tá vendo aí? Os 40, né? Coloquei 40, desculpa. Certo? Podia ser até um outro hashtag, né? Quais as formas de alterar o limite de solubilidade? Alterando a quantidade de solvente ou alterando a temperatura? Vamos fazer outro hashtag? Pode ser? Não sei se eu coloco em quais formas de alterar de solubilidade. Quais formas? Não sei se é assim, o português está muito bem dizido, vamos dizer o matuto, né? Mas quais formas de alterar o limite de solubilidade? Ou seja, é possível alterar o limite de solubilidade? Sim, fazendo o quê? Alterando as quantidades de solvente, talvez solúvel, né? E solúvel